Deus seja louvado. E com esse intuito de louvarmos ao nosso Deus, vamos agradecer a Ele por estarmos aqui? Oremos. Bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, gratos por termos o privilégio de Te adorar em espírito e em verdade. Usa o nosso louvor, usa a nossa mente e o nosso coração para tudo isso, honrar e glorificar o Teu nome. Nós te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E ainda cantando, você crê que o Senhor está aqui? Você crê que o Senhor está aí na sua casa? Amém. O Senhor está aqui. 470. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Louvor é uma forma de oração e adoração a Deus. O Senhor está aqui. Amém? E ainda continuando na sua presença, vamos ficar em pé. E aí você de casa continue louvando ao Senhor. O hino de número 471. Confiei no meu Senhor.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus dos céus, Criador dos céus, Criador da terra, o nosso Criador, o nosso Redentor. Nós somos gratos, Senhor, pelas maravilhas que Tu tens feito em nosso meio. E mesmo a tantas coisas difíceis e ruins, Tu estás no controle de todas as coisas. Ó Deus, que a cada dia das nossas vidas possamos confiar nas Tuas promessas, Senhor. Promessas de vitória para as nossas vidas. Promessa de que tudo isso irá se acabar, mas nós teremos novos céus e novas terras, nos quais iremos habitar juntamente com o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de tomarmos posse das Tuas promessas. Fica neste lugar, fica com cada um adorador. Fica também, Senhor, com a pessoa que irá ministrar a Tua palavra. Que ela venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, trazendo, se for necessário, Senhor, advertência ou refrigério. Fala ao nosso coração, meu bom Deus. Nós te oramos e pedimos o batismo do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. E em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Quero saudar meus irmãos com boa noite. Boa noite também a você que nos assiste através do Facebook. Quero desde já de antemão pedir para você compartilhar este vídeo, compartilhar esta mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas, assim como você que nos assiste nesse momento. Há uma música aí no mundo que diz assim: um dia frio e um bom lugar para ler um livro. Hoje está um dia frio e aqui é um bom lugar para se ler um livro. E não há livro melhor para se ler e estudar do que esse. Então, se você também gosta, venha fazer parte conosco desse estudo, venha meditar conosco nessa palavra. Mas esse livro por si só ele não é de grande ajuda, se não for com a intercessão de uma pessoa. E nós precisamos muito dessa presença para podermos entender esse livro. E agora eu queria, com você estar em casa e junto com meus irmãos aqui da igreja, levarmos um louvor ao nosso Deus, pedindo exatamente isso, a presença do Espírito Santo, para que Ele possa nos dar poder neste momento. Espírito Santo.
cantar, igreja, inspira o meu viver. Com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Do jeito que estamos, oremos ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, como acabamos de cantar neste momento, ó Deus, vem Espírito Santo inundar o nosso ser. Vem Espírito Santo nos esvaziar de toda preocupação, de todo problema. Vem, ó Deus, ser nosso guia, nosso mantenedor nos dias difíceis, papai. Sabemos, ó Deus, que este livro que temos em nossas mãos, se não for pelo intermédio do Teu Santo Espírito, não passará para nós de um livro histórico, mas graças à presença do Teu Espírito Santo em cada um de nós, habitando em cada vida, Senhor Deus, nessa terra, nós podemos encontrar esperanças nessas páginas sagradas. Por isso nós queremos Te agradecer, Jesus. Agradecer porque o Senhor nos deu um Consolador. E o melhor, Senhor Deus, o Senhor nos garantiu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, por essa presença. Obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Por isso nós Te rogamos, ó Deus, abre nossa mente nesta hora. Abre nosso entendimento, Jesus, para podermos estudar e partilhar a Tua palavra. Assim nós oramos. Desde já Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos à palavra de Deus, instruídos e movidos pelo Espírito Santo nesse momento. E Ele se encarregará de abrir nossas mentes e nos dará o entender da palavra do nosso Deus. Eu queria, antes de começar, fazer uma pergunta a vocês que estão aqui na igreja e a você que nos assiste também. Cristo veio a esta terra, passou todo o seu ministério e abordou vários temas durante a passagem que Ele teve aqui nessa terra. Eu queria saber de vocês, vocês sabem me dizer qual foi o tema mais usado, mais falado por Cristo quando Ele esteve nessa terra? Alguém lembra? Isso nos é ensinado no estudo bíblico. Um dos temas, o principal, o mais falado por Cristo quando esteve nessa terra, foi sobre o reino de Deus e sua justiça. Em várias passagens você vai encontrar ali no Novo Testamento Cristo falando sobre o reino de Deus nessa terra. Foi o assunto que Ele mais falou, o tema que Ele mais citou quando esteve aqui nesta terra. Mas não é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar sobre o segundo tema que Cristo mais falou quando esteve nessa terra conosco. Vocês sabem qual foi o segundo tema que Cristo mais falou? Por incrível que pareça, meus irmãos. O segundo tema que Cristo mais falou, mais conversou, mais pregou quando esteve entre nós, foi sobre o dinheiro. Impressionante. Por que será que Ele fez isso? Cristo, em sua onisciência, Ele já saberia que hoje, no tempo que Ele estava e também hoje, o mundo estaria movido pela ganância, pelo amor ao dinheiro, pelo apego aos bens materiais. Por isso, Jesus bateu muito nessa tecla, falou muito a respeito desse tema, a respeito das riquezas e dos bens desta terra. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus. Acompanhe comigo o livro de Mateus, no capítulo 19. É uma história bem conhecida, todos já conhecemos essa história, mas cabe relembrar esse tema que é tão atual nos dias de hoje. Mateus capítulo 19. A partir do versículo 16.
Mateus 19, a partir do versículo 16. Mas antes de nós lermos, eu vou ler um versículo aqui, e eu queria que vocês guardassem esse versículo com vocês. Que depois nós vamos voltar a esse versículo. Ele está em Mateus também, não precisa vocês abrirem, continuem no capítulo 19. Ele está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 21, que diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Grave esse versículo em sua mente, nós vamos voltar a ele ao final. E agora vamos para o capítulo do nosso estudo de hoje, da nossa meditação de hoje. Em cima do versículo 16 tem uma letrinha em negrito, que diz o quê? O jovem rico. Essa é uma história bem conhecida de todos nós. E a partir do versículo 16 nos diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Se nós tivéssemos essa oportunidade também de estar frente a frente com Jesus, que pergunta nós faríamos a Jesus? Creio que essa pergunta foi uma pergunta muito sábia que esse jovem fez a Jesus. O que farei eu para herdar a vida eterna? Você já parou para pensar? O que farei eu nos dias de hoje para herdar a vida eterna? No livro de Mateus, nos fala que... No livro de Mateus diz que alguém se aproximou de Jesus. A gente vai para Marcos. Marcos diz que correu um homem ao encontro de Jesus. E quando nós vamos para Lucas, diz que um homem de posição correu até Jesus. É interessante nós fazermos esse estudo comparando os evangelhos, porque cada um olha de uma forma diferente para determinada situação. E cada autor olhou de uma forma determinada para este jovem rico que nós estamos falando aqui. E essa pergunta que ele faz é bem interessante. O que farei eu para herdar a vida eterna? Você sabe hoje o que é preciso para herdar a vida eterna? Nós sabemos? Creio eu que sim. Nós sabemos o que é preciso para fazer a vida eterna. Mas a pergunta é, será que nós fazemos o que é preciso para herdar a vida eterna? De uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Se eu ou você nos perdermos ao decorrer do longo de nossa vida, não foi culpa de Deus. A parte dele ele fez. E a nossa parte, nós já sabemos o que temos que fazer. Então a culpa não vai ser dele. Se nós nos perdermos ao longo de nossa vida, a culpa será unicamente nossa. Porque eu sei o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Você sabe o que tem que fazer para herdar a vida eterna. E por que não fazemos? Será que estamos apegados aos tesouros desse mundo? Cabe refletir sobre essa questão. E nós vamos esmiuçar os capítulos aqui, os versículos, e em cada versículo nós vamos tirar um ensinamento. Lemos o 16 e agora vamos para o 17. Eis a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ora, há um certo grupo de pessoas aí no mundo que diz que os mandamentos foram abolidos. Então aqui, Jesus deveria estar mentindo? Será que Jesus estava mentindo aqui quando ele pede para guardar os mandamentos? Ele sabia do que se tratava. Ele sabia quais eram os mandamentos. Afinal, foi ele quem nos deu. Por isso que ele disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E esse jovem novamente retruca com Jesus no versículo 18. E ele perguntou: quais? Será que esse jovem não sabia quais mandamentos ele deveria guardar para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós paramos para analisar a resposta de Jesus, nós vemos aqui que Jesus citou pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Inclusive, o segundo grande mandamento, que quando Jesus foi interpelado, disse que o segundo maior mandamento seria esse: amar o próximo como a ti mesmo. E aí, quando nós vamos lá para os 10 mandamentos, nós vimos que Deus, quando deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu em quantas pedras? 2. Ele escreveu em 2 pedras. Em uma pedra, ele colocou quantos mandamentos? 4.
4 mandamentos, e em outra ele colocou 6. E se nós pararmos para analisar, esses 5 mandamentos que Jesus falou aqui, são os 5 mandamentos que estão escritos em uma tábua. O que isso quer dizer? 4 mandamentos Deus nos deu na primeira tábua, em um relacionamento entre mim e Deus. Quando você para analisar, amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar teu santo nome em vão, não farás para ti imagem de esculturas, lembra do dia de sábado para o santificar. Quando nós paramos para analisar esses 4, é um relacionamento de mim, de você, para com Deus. E quando eu paro para analisar o restante dos mandamentos, na outra tábua, os 6 mandamentos, quando diz não matar, implica entre mim e quem? E meu próximo. Não adulterar, mim, o meu próximo. Todos esses 6 mandamentos era de mim para o meu próximo. Ou seja, na esfera horizontal, de mim para o meu próximo. E quando Cristo indaga esse jovem e fala justamente, cita esses mandamentos da segunda tábua da lei, Cristo não diz, em momento nenhum, Cristo diz assim, é mentira sua, você não guarda esses mandamentos. De forma alguma, Cristo aceitou aquilo, porque esse homem realmente, ele guardava esses 6 mandamentos. Ele não adulterava, ele não roubava, ele não matava, ele estava prontinho com esses 6 mandamentos, mas só que havia 4 que ele não estava cumprindo. Quando nós vamos lá para Tiago 2,10, Tiago diz o quê? Aquele que tropeçar em um ponto será culpado de todos. Então não adianta você cumprir 6 e não cumprir 4, cumprir 9 e não cumprir 1. Você está tropeçando em todos. E esse jovem estava em dias com 6 mandamentos. Pelo menos assim a Bíblia nos diz, porque ele diz, tudo isso tenho observado desde quando era moço, desde a minha juventude. Só que Jesus, conhecendo o seu coração, sabendo quem aquele jovem era, Jesus Cristo nos disse, a partir do versículo 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Jesus parou, olhou para ele, conhecendo o seu coração, lhe respondeu. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É interessante quando Jesus olha no olho daquele jovem e diz, eu sei tudo que tu tens. A Bíblia diz que, se você for lá para Lucas vai dizer que ele era um homem riquíssimo. Era um homem de alta posição. Tudo indica que aquele jovem poderia ser um governador, filho de um rei. A Bíblia não dá muitos detalhes quem era esse jovem, mas só diz que ele era um homem riquíssimo. E aí quando Cristo vem e para e olha, ele está cumprindo os 6 mandamentos, mas os 4 últimos ele não está. E de certa forma, Cristo estava conversando e sendo interrogado por os doutores da lei, e Cristo vai e bate nessa mesma tecla. E seria bom nós vermos isso. Dê um pulinho aí para frente, para Mateus 22. Só para nós vermos rapidinho, depois nós voltamos. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. E ele nos diz assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, em sua sabedoria infinita, ele pegou os 10 mandamentos e dividiu-los em 2 blocos. Como antes tinha dividido em 2 tábuas, agora ele divide em 2 blocos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Implica amar a Deus sobre tudo, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os bens desse mundo. Honrar o nome de Deus, não falar o nome de Deus em vão. Sim, implica em não adorar outras coisas, outros ídolos no lugar de Deus. Implica guardar o sábado.
Porque quando eu guardo o sábado, eu estou dizendo que tudo que tem ao meu redor veio um Criador, tem a mão de um Criador. Então, quando eu guardo esses 4 mandamentos, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas. E aí, quando eu parto para os 6 mandamentos, que é um relacionamento de mim para o meu próximo, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu me amo? Eu desejo mal para mim? Não. Eu quero o bem para mim? Quero. Então, o mesmo bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Então, como ele dividiu as 2 tábuas, ele dividiu agora esses mandamentos em 2. O primeiro grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Em outros evangelhos diz: por ser riquíssimos. Aqui foi a primeira pessoa em toda a Bíblia que teve um encontro com Jesus e saiu triste. Saiu decepcionado. Quantas pessoas não dariam tudo para ter esse encontro com Cristo? Essa oportunidade. E a Bíblia diz que esse jovem correu até Jesus e se ajoelhou nos pés dele. E disse que Jesus o amou. Mas Jesus conhecia seu coração. E esse jovem, ao ouvir aquilo da boca de Jesus, saiu triste. E aí, quando nós vamos para a história da Bíblia, nós vemos a história da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus face a face. E qual foi a reação dessa mulher? Ela saiu triste? Não, ela saiu feliz. Ela foi anunciar por toda a aldeia o que Jesus tinha feito, tinha dito a respeito dela. Nós temos o encontro de Jesus com Zaqueu. Que encontro maravilhoso. Ao ponto de Jesus entrar na casa de Zaqueu e dizer o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Que bonito. Quando nós nos encontramos com Jesus e voltamos felizes. E voltamos restaurados. Mas esse jovem não. Esse jovem teve um encontro pessoal com Jesus frente a frente. Ele ouviu dos lábios do Mestre, do Salvador da nossa vida, o que precisaria para ele herdar a vida eterna. E ele rejeitou. A Bíblia não nos dá mais detalhe o que aconteceu com esse jovem. Não se sabe se ele seguiu Jesus. Mas o que a Bíblia diz é que ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Continuando a leitura, o versículo 23 nos diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aí eu pergunto: é pecado ter dinheiro? É pecado ser bem-sucedido? Não, meus irmãos, não é pecado. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vemos a história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Jó tinha muitas propriedades, muitos animais, muitos servos. Jó era um homem riquíssimo. Porém, a Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós vemos a história de Davi. Davi foi um rei riquíssimo, onde juntou muitas riquezas e deixou para seu filho Salomão construir o templo. Ter dinheiro, irmãos, ser rico não é o problema. O problema é o que nós fazemos com esse dinheiro. O problema é como nós fazemos para adquirir esse dinheiro, essas riquezas. Aí sim está o problema. Muitas vezes passamos por cima de pessoas, de famílias, familiares, de irmãos, para poder ter aquele dinheiro. Esse é o grande problema, não ter o dinheiro, mas sim o que a gente faz com ele, ou como a gente adquire este dinheiro. E o versículo 24: E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 25: Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? De novo essa pergunta. O jovem rico perguntou a Jesus: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E os discípulos que estavam com ele lá agora fazem novamente essa pergunta: Senhor, o que tem que fazer para ser salvo? E eu acho que Jesus, olhando para eles assim, disse: de novo essa pergunta? Vocês não entenderam nada até agora do que eu falei? Vocês não ouviram nada do que eu disse?
E o versículo 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Para Deus tudo é possível. Não importa o status social, não importa aonde você esteja. Para Deus tudo é possível, desde que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. E o versículo 27 nos diz: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E eu acho interessante porque sempre tem que ser Pedro. Eu amo a figura de Pedro. É uma figura muito emblemática na Bíblia. Ele sempre é o primeiro a falar, o primeiro a chegar, o último a sair, o último a se calar. Pedro sempre é aquele personagem mais teimoso, mas é entrão mesmo. Pedro é. Ele sempre é o primeiro a falar. E aí Pedro pergunta: Jesus, Senhor, tendo nós deixado tudo, deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Versículo 28. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentará no trono de sua glória, também vós sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que prêmio maravilhoso. E você aí muitas vezes se segurando a um emprego, a um namoro, a amigos, a amizades. Você está se prendendo a isso para não servir a Jesus. E aí Pedro diz: Senhor, nós que tudo deixamos, o que é que nós vamos ganhar com isso? Que tudo abandonamos. E Jesus diz: nesta terra nada, mas na terra por vir, vocês sentarão no trono do meu lado e julgarão a toda a nação. E essa promessa, meus irmãos, não foi só para os discípulos. Essa promessa é para mim e para você. O que é que eu estou abrindo mão nessa terra para seguir a Jesus? Aqui, os discípulos, eles deixaram tudo. A Bíblia nos diz que Cristo passou e Mateus estava na coletoria. Cristo chamou Mateus. Mateus titubeou em seguir a Cristo? Não. Cristo disse: segue-me. Mateus era coletor de impostos. Tinha um emprego bom. Ele era odiado pelos judeus. Sim, era. Porque o trabalho de coletor de impostos não era um emprego fácil. Porque o coletor de impostos, ele fazia seu próprio salário. Ele tinha que colher, o imposto tinha. O imposto era uma moeda. O que ele colhesse a mais era o salário dele. Então era uma, ele pedia 2 ou 3 para sobrar para ele. Era um emprego bom? Era. Mas quando Jesus chamou, ele não titubeou. Ele deixou seu bom emprego, deixou sua posição alta e seguiu a Jesus. O que nós estamos esperando para fazer o mesmo? Não estou dizendo agora que você vai pedir demissão do seu emprego, sair por aí desempregado. Não, Jesus não quer isso. Mas Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Porque muitas vezes as riquezas que nós temos não são bens, não são dinheiro. Às vezes nós colocamos um esposo em primeiro lugar, uma esposa, um filho, uma casa, um carro. Eu conheço pessoas que têm uma casa nova e idolatram ela. Falam assim: eu tenho pena. Eu vi isso. Eu tenho pena de Saulo, que vive naquela casinha pequena, com 3 filhos. E eu aqui, na minha casona grande, morando sozinha. Eu vi isso. E sabe o que é que dói? Eu vi isso de pessoas da minha família. As pessoas estão fazendo o tesouro dela nesta terra. E eu respondi: eu com a minha casinha pequenininha, com o meu emprego ganhando o que eu ganho, eu garanto que eu sou mais feliz do que vocês. Porque o tesouro que eu busco não está aqui. O tesouro que eu almejo, que vocês almejam, não está aqui. Está no céu. De que me importa ganhar o mundo e perder minha salvação? Eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro ser humilde como eu sou, mas herdar a vida eterna. Poder ter um trono para sentar, como esses discípulos vão ter, do que ter a melhor casa nesta terra. Eu não quero.
E aí, Cristo chamou Mateus e Mateus se levantou e foi, deixou o seu bom emprego. Em seguida, a Bíblia nos diz que Cristo passou e estava Pedro pescando e Cristo chamou ele juntamente com seu irmão. E ela diz que imediatamente eles levantaram e seguiram a Jesus. Eles não disseram: Jesus, espera, eu vou pescar mais um pouco, eu vou deixar a minha casa abastecida e eu vou te seguir. Não. Quando a Bíblia diz imediatamente, é imediatamente. Eles largaram a rede e seguiram a Jesus. Por isso que Pedro diz: Senhor, nós que tudo deixamos. Tudo, é tudo. Não é pela metade. E a Bíblia continua nos dizendo que mais na frente Cristo passou e estava Tiago e João. E Cristo diz: venha após mim e eu farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram as redes. E não só as redes, mas eles deixaram também o seu pai. O que é que falta você deixar para seguir a Jesus? O que é que falta? O que é que está faltando? Não fique preso às coisas nessa terra, pois elas são passageiras. Tudo que nós temos nessa terra, um dia será consumido, será tomado pelo fogo, e todo o seu esforço terá sido em vão. Se esforcem a acumular tesouro no céu, meus irmãos. E ela continua nos dizendo, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém, meus irmãos. Cristo aqui está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou maior do que seu pai, do que sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, maior do que seus filhos, maior do que seus campos, suas propriedades, tudo que você tem. Eu sou maior do que tudo. Segue-me. E o versículo 30 nos diz: porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Jesus adverte que haverá surpresas no juízo final. Os critérios de Deus, os critérios que Deus emprega para julgar não são os mesmos que os homens empregam. Pode ser que aqueles que foram humilhados nesta terra sejam grandes no céu, e aqueles que foram grandes na terra sejam humilhados no mundo por vir. Esta é a verdade de Cristo. Não importa a sua posição social. No céu não haverá um bairro para os ricos e outro para os mais necessitados. Estaremos todos juntos, porque a Bíblia nos diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Seremos todos guiados por um único pastor e não haverá mais classe social, não haverá mais rico nem pobre, não haverá preto nem branco, seremos todos unidos com Cristo Jesus. E esse jovem não entendeu isso. E os discípulos não estavam entendendo isso. Que perder aqui é ganho. Tudo que você perder nesta terra para ganhar a vida eterna é ganho. Não se preocupe com o que você está perdendo, com o que você vai perder. Com o que você tem de deixar. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas você tem um colo, um ombro amigo, chamado Jesus Cristo, para te amparar. Essa é a promessa que Ele nos deixou. Isso foi o que Ele veio fazer. E agora, meus irmãos, eu convido vocês a voltarem lá para aquele texto que eu li no começo. E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Mateus capítulo 6. Para irmos nos encaminhando para o final dessa mensagem. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Em cima do versículo 19 tem umas letrinhas em negritos que diz o que, meus irmãos? Os tesouros no céu. Versículo 19 diz assim: não acumulei para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E o versículo 21: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Amém. E essa pergunta eu quero fazer para você que nos assiste. Essa pergunta eu quero fazer para meus irmãos aqui na igreja.
Onde está teu coração esta noite? Onde está teu coração? Você pode me perguntar, mas irmão, como eu vou saber onde está meu coração? Para e analisa. Em que você está gastando mais tempo no seu dia a dia? Está gastando mais tempo em redes sociais? É ali que está teu coração. Está gastando mais tempo com amizades, com conversas tolas? É ali que está teu coração. Mas se você está gastando o tempo do dia lendo a Bíblia, estudando, meditando, orando na presença de Deus, é no céu que está o teu coração. E é onde ele tem que ficar até Jesus voltar para nos buscar. Eu vejo muitas pessoas correndo em busca da felicidade. Muitas pessoas dizem, eu estou correndo em busca da felicidade, eu estou correndo em busca de ser feliz. Eu parei e pensei, eu sou feliz. Eu não preciso ir buscar riquezas lá fora no mundo para ser feliz. Eu sou feliz com o que eu tenho em casa. E se você não é feliz com o que você tem em casa, se você não é grato a Deus pelo que você tem em casa, você vai morrer procurando essa felicidade. Porque você nunca vai encontrar. Porque não adianta que você busque, não adianta para onde você vá. Não adianta que você estude. Sempre haverá um vazio no teu coração. Porque esse vazio não vai ser preenchido por riqueza, por bens, por casas, por amizades. Esse vazio que tem no teu coração só pode ser preenchido por um, que se chama Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sai por aí buscando felicidades. A tua felicidade está em casa, está nas coisas simples da vida. No sorriso, no abraço. Isso é a felicidade. Não sai por aí buscando felicidade em coisas grandiosas. Você pode até achar, mas é uma felicidade que dura pouco. Mas a felicidade que Jesus oferece, ela é eterna. E sabe, quando nós procuramos tesouro no céu, o que é que nós encontramos? Eu queria pedir que Edson colocasse um hino agora. E nós vamos encerrar com esse hino. E eu queria que você meditasse. Hino 560. Eu queria que você meditasse na letra desse hino. Porque é para lá que eu e você vamos. E é isso que Jesus tem guardado para mim e para você. Se nós acumularmos tesouro no céu. Ao som da música, eu queria pedir que a igreja colocasse de pé. E meditasse na letra deste hino. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, nem quem venha a esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela
canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, como Ele mortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Amém. Ser eternamente jovem, não sentir mais dor, não morrer mais, não ter sede, Não ter mais fome. Eu pergunto a vocês, vale a pena ou não vale trocar todas as riquezas desse mundo para viver esta vida? Oremos a Deus pedindo tudo isso. Querido Deus e maravilhoso Pai, sabendo, meu Deus, que as riquezas deste mundo, Senhor Deus, enchem nossos olhos, meu Pai, e muitas vezes nos afastam para longe dos teus caminhos. Sabendo que tudo que este mundo oferece é bom, Senhor Deus. Não podemos ser hipócritas, é bom. Mas, ó Deus, o que o Senhor tem nos a oferecer é muito melhor. Viver eternamente, meu Deus, isto não tem preço. Viver eternamente ao teu lado é impagável, Jesus. Poder te abraçar, Jesus. Ver as marcas dos pecados em tuas mãos. Meu Pai, isto não há valor. Não há dinheiro no mundo que pague, meu Deus. Por isso, Jesus, queremos te pedir. Nos ajuda, ó Deus, a vencermos todas as tentações deste mundo, meu Pai. Que a riqueza, Senhor Deus, que o ouro e a prata deste mundo, meu Pai, não venha cegar os teus filhos nessa terra. Que possamos focar, Senhor Deus, nossos olhos no teu trono de misericórdia. Que possamos seguir o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus. Que possamos andar firme nos teus caminhos, Senhor Deus. E que nada, nem ninguém, nem nenhuma riqueza venha nos abalar, meu Pai. Porque o Senhor tem preparado tronos para os teus filhos. O Senhor tem preparado um céu, Senhor Deus, que não olho nenhum viu, nem mente nenhum imaginou para teus filhos. E eu, Senhor Deus, juntamente com meus irmãos, queremos ir morar neste lugar. Está preparado. Já está tudo pronto, Senhor Deus. Só falta, Senhor Deus, os moradores. E aqui está uma parte deles, Senhor Jesus. Aqui está uma parte do teu povo que irá desfrutar das mansões celestiais. Por isso, meu Jesus, queremos te pedir misericórdia. Que o Senhor possa perdoar os nossos erros, nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, ó Deus. Para que um dia possamos, Senhor Deus, juntamente com teus filhos, cantar, Senhor Deus, um cântico único. Possamos te adorar, Senhor Deus, num lugar onde não haja mais dor. Estamos cansados dessa vida nessa terra, meu Pai. Já não aguentamos mais tanto sofrimento. Ansiamos o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Mas, Senhor Deus, se o Senhor vier nos buscar, e nossa família, nossos amigos, se a tua igreja não estiver pronta para subir contigo, não terá graça, meu Deus. Prepara cada um, meu Deus.
Converte o coração de teus filhos para podermos te seguir, meu Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos e nos abençoa. Nos guarda sob a tua mão protetora. É o que nós te rogamos. Em o nome de Jesus. Amém, meu. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti tenha misericórdia e te dê a paz. Uma boa noite a todos. Amém.